Boa noite aos irmãos, boa noite a todos que tiverem o privilégio de participar deste trabalho. Nós estamos aqui mais uma vez na Igreja Batista do Bairro Sublime para transmitirmos a aula de número 7 da Escola Bíblica Dominical, embora hoje não seja domingo e no dia que ela será apresentada também não é domingo, mas é a EBD que nós estamos aqui. Conforme na semana passada os irmãos viram e perceberam, nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, os escritos do apóstolo Paulo. É um trabalho realizado pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, trabalho esse realizado para a Convenção Batista Fluminense, que distribui nas igrejas batistas do estado do Rio. Então, tem como título, todo o trabalho tem como título a conversão que mudou a história. Conversão do apóstolo Paulo. As pessoas conhecem a vida do apóstolo Paulo. Então, ele diz, a conversão que mudou a história. E nós vimos semanalmente apresentando estes estudos. O estudo de hoje fala sobre o preço do resgate. Então, guardem essas duas palavras, preço e resgate. Está ainda como texto básico o texto de Romanos 3, 23 e 24, que diz assim, Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o texto que nós temos comentado, estamos falando nele sempre, para enfatizar que a salvação é pela graça. E além da graça de Deus, não há nada além da nossa fé. Nós temos a fé em Jesus Cristo, que é o Salvador. E ele foi nos oferecido por Deus de graça. De graça. E eu vou fazer uma coisa aqui um pouco diferente da que nós estamos acostumados a fazer sempre, que eu vou começar a lição, apesar de já ter lido o texto, vou começar a lição pelo final, pelo último parágrafo, porque às vezes a gente não consegue chegar ao parágrafo no tempo hábil, então eu vou comentar o seguinte, pensemos em João 4 e João 5,19, não no Evangelho, na primeira carta de João, 4 e 5,19. Ele diz o seguinte, somos do Senhor. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior do que o dono antigo. Quem era o nosso dono antigo? Quem é o nosso dono atual? Nada de transigir com o dono antigo. Nada de transigir com o pecado, já que fomos libertos. Lembremos de Gálatas 5, verso 1. Você não está com a Bíblia na mão? Depois você confira esses textos que nós estamos citando. Diz assim o texto, para a liberdade Cristo nos libertou.
permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo de escravidão. Então, nós vamos encerrar com esse texto, e esse texto eu estou usando no início para que a gente possa ter o entendimento de que o assunto nosso aqui não é nada mais, nada menos do que falar da salvação. E aqui, no estudo de hoje, o autor fala de resgate e também de redenção. Todos esses termos que são empregados aqui são termos que nos remetem à salvação. Salvação é o termo mais comum no meio evangélico, no mundo evangélico. Todo evangélico, todo povo evangélico já sabe o que é salvação. Nós trabalhamos para alcançar a salvação. Salvação, aqui na palavra do apóstolo Paulo, é resgate e redenção. Resgate, esta palavra, é uma das metáforas de Paulo para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem, ele também associa redenção com resgate. Repetimos. O termo grego para redenção e resgate é litron, termo grego usado na Bíblia original, que se usava para o pagamento de resgate de escravos na guerra, escravos de guerra. No grego clássico, na 14ª rapsódia da Ilíada, vocês vão saber o que é isso. O termo litron é usado para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos. Então vamos dar aqui uma pequena explicação. Alguém deve ter visto o filme de Helena de Troia, a guerra dos gregos contra os troianos. Uma batalha, uma revolta, uma briga, muito ciúme, muita intriga. Os gregos tinham um guerreiro que era invencível. Parece que ele tinha um encantamento, uma coisa qualquer, um superpoder, e ele era invencível, imbatível, ninguém conseguia dominá-lo. E os troianos tinham o Heitor. O guerreiro grego era o Aquiles, muito conhecido, muito famoso pelo calcanhar de Aquiles. E os troianos tinham o Heitor, que era um grandioso guerreiro também, quase imbatível. Mas ele foi vencido por Aquiles num combate entre os dois, e Aquiles, ao vencê-lo, levou para o seu acampamento. Arrastou o cadáver, laçou o cadáver, jogou a corda, laçou e levou para o seu acampamento. E lá, ele ficou mantendo aquele cadáver como troféu. Então, o pai de Heitor, né? Aquiles levou Heitor, o pai de Heitor ficou muito sentido com aquela situação e ele queria resgatar o corpo do seu filho para dar a ele um sepultamento digno, que não era um sepultamento como nós conhecemos, era uma cremação. Então o pai do Heitor saiu à noite, disfarçado, se escondendo, e foi lá no acampamento de Aquiles, humildemente, chorosamente, pedir que Aquiles liberasse o corpo do filho para que ele pudesse fazer. Então, essa história está composta num romance, num poema intitulada Ilíada, de Homero. Homero era um escritor grego
e que escreveu esse romance, essa história. Foi levada para o filme. Então, o pai de Heitor conseguiu trazer Heitor através de um resgate. Por isso, o nosso querido autor, pastor Exaltino, que já está na glória, que já faleceu, ele trouxe este exemplo para nós. Eu acho importante nós apresentarmos com esses comentários. Então, isso faz parte da poesia grega, a Ilíada. Poucas pessoas entre nós têm esse conhecimento, mas, não sei poucas quantas são, mas algumas pessoas têm esse conhecimento, ou têm alguma lembrança, ou já viram o filme, ou já viram a história. Nessa história dos gregos e troianos, tem a famosa história do cavalo de Troia, que é muito importante, muito bonita a história. E o apóstolo Paulo usa essa mesma figura, a figura do resgate. Né? É aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Paulo usa esse termo, que também tem um sentido de livramento, sob pagamento de um preço. Então nós temos aí palavras como livramento, libertação, redenção, resgate. Tudo isso para nós significa salvação, porque nós estamos mais familiarizados com a palavra salvação. E ele mostra este preço como sendo a morte de Jesus. Você já é um crente maduro, você já sabe que Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz. Ele deu como resgate pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade, ele deu o seu sangue, ele deu a sua vida. Então Jesus pagou o resgate. O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 no grego clássico. Alguns teólogos e estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás. Mas isso é uma metáfora, não é uma realidade, não há motivo para se escandalizar. O uso do termo redenção no pensamento bíblico. O termo redenção no Antigo Testamento, no pensamento bíblico, foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Esta tradução conhecida também pela sigla 70 em algarismos romanos, LXX, 70, que foram os 72 homens teólogos da época que reuniram-se e traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento. Como eram 72, ficou sendo conhecida como Septuaginta. E isso influenciou bastante o pensamento dos escritores durante o Novo Testamento, durante as passagens e as narrativas e as escrituras do Novo Testamento. Eles foram pregar a judeus fora da Palestina, saíram daquela região, Roma, Ásia, e foram pregar aos judeus dispersos por vários lugares. E muitos deles ignoravam aramaico e hebraico. Tinham saído dali e não tinham aprendido a linguagem.
falavam o grego, que era uma língua universal, como você vê o inglês hoje. Hoje, nós vivemos aqui no Brasil, por exemplo, onde dificilmente você encontra uma palavra que não tem, um texto que não tem a palavra inglesa. Não encontra um produto que não tenha uma palavra inglesa. Se você bater para o lado da informática, então, da internet, a maioria dos termos é em inglês. Então, o inglês domina o mundo hoje. A língua inglesa domina o mundo. E naquela época, quem dominava era o grego. Era o grego que dominava. Os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram da Septuaginta. A primeira vez que a expressão ocorre é em Êxodo 13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé, a Deus, Jeová. A ideia ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Em Êxodo 13, verso 2, todo animal primogênito é de Yahvé. Tudo isso você pode conferir na Bíblia. Mas o jumento era muito necessário no uso, nas fazendas, nos sítios, nas propriedades. Eles necessitavam do jumento para fazer o serviço da fazenda. Então, ao invés deles entregarem o jumento primogênito, eles podiam resgatar por um valor, por um dinheiro, por uma oferta em dinheiro ou por outra coisa que compensasse até com juros. Não era simplesmente o valor. O jumento vale 100 mil, o valor de hoje, vai lá e dá 120, 150. Ou então dá outro bem de igual valor, de um valor superior em troca do jumento. Então, o jumento são detalhes que a gente precisa saber. Então, o jumento seria resgatado. Como lemos em Êxodo 13. Vai lá e lê, procura lá que você vai conferir isso. Nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia é de dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo. Cordeiro no lugar do jumento. Isso se chama resgate. Isso, né, ganhou o nome de resgate. Bom, resgate aqui é dar o valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais. Queridos, vamos chegar aqui no Brasil, na nossa situação de hoje. Essa palavra resgate, ela não é estranha para nós. É uma palavra bastante conhecida. Bastante, porque um elemento, uma quadrilha ou um grupo de pessoas sequestra um parente nosso, uma personalidade, um cantor, um político. E ele, o que ele pede para liberar aquela pessoa? Pede um resgate, uma quantia em dinheiro. E os familiares vão se esforçar o máximo para conseguir aquela quantia e resgatar o elemento. Então isso aqui é resgate. E também, isso a gente vê sempre acontecer por aí. Artista famoso, parente de artista, para se conseguir resgate, se conseguir dinheiro. Então essa palavra resgate, ela é bem familiar entre nós. Não é? A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, 28 a 30. Como não era um homicídio doloso,
o dono do boi, aí já estamos falando de outro animal, podia pagar um valor, em hebraico, kofer, para redimir sua vida ameaçada. Ou ele pagava para que aquele boi não fosse sacrificado, ou se por acaso um elemento, um indivíduo, qualquer do povo, matasse o boi do seu vizinho, ele teria que pagar o valor, seria o resgate. A princípio, a lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria o preço. É vida por vida. A lei de Talião, que nós vimos em algum lugar, chamado de olho por olho, dente por dente. Se você matar meu parente, eu vou lá e te mato. Tenho direito daquilo ali. Era assim que funcionava. Ou a autoridade pegava aquele elemento e sacrificava aquele elemento. Era também, isso tudo veio para, a lei mosaica veio para o povo judeu no Egito, quando Moisés estava elaborando as leis ditadas por Deus, teve uma herança aí do Código de Hammurabi, que o Código de Hammurabi também já foi citado em algumas outras vezes. Ele remonta a esse tipo de justiça, entre aspas, né? Uma vingança, olho por olho, dente por dente. Isso aí veio acontecendo, né? No meio do povo, trazido até pelo próprio Moisés, que está, nós vemos isso nos livros de Êxodo, de Levíticos, e nós encontramos todas essas citações. Então era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar um preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Eu estou me lembrando agora da história que acontecia, ou que ainda acontece hoje, acontecia nos primórdios da Idade Média, com a Igreja Católica. A Igreja Católica cobrava o quê? Cobrava uma quantia para que a pessoa alcançasse o perdão. Não me lembro agora o nome, que as indulgências. Então vendia o perdão. E a Igreja Católica ficou muito rica mesmo no mundo inteiro com essa história, porque alguns reis, alguns senhores davam terras, fazendas, muita riqueza para conseguir títulos de nobreza, que a Igreja Católica dominava o mundo, e também o perdão. O camarada podia ter o pior elemento do mundo. Ele pagasse, ele teria o perdão. Aí no século XVI entra Lutero e diz assim, ó, pela Bíblia, lendo a Bíblia, Lutero viu o seguinte: ele era católico, ele era monge, padre lá da Igreja Católica, mas ele falou, poxa, isso aqui está errado. A Bíblia fala, a história fala que negócio não é assim, é de graça, é pela fé. Você só pode alcançar o perdão dos seus pecados através da fé. E a igreja cobrava um resgate. A igreja cobrava uma taxa. Então, em Êxodo 30, 12, reaparece a ideia, agora com sentido de cobertura. Os israelitas eram recenseados temporariamente, anualmente talvez de 5 em 5 anos ou mais, não sei agora, mas eles eram recenseados para se dispor dele em algum serviço oficial, geralmente para guerra. Mas ainda que não fosse para guerra, como eles eram recenseados, cadastrados, registrados, eles poderiam ser convocados, solicitados, quando
aquelas autoridades, aqueles reis, achassem conveniente. Então, nós estamos falando todas essas referências, falando do apóstolo Paulo, que é aquele que se converteu, ou ao se converter, tornou-se transformador da história. Por isso o título lá atrás, a conversão que mudou a história. O apóstolo Paulo, quando se converteu, ele passou a trazer essas referências, essas lembranças. Isto é, então ele é um explicador, ele traz explicação, ele traz luz. Então, um divulgador. Estamos, então, continuando esses estudos em cima da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele fala da graça, da salvação. Nós vamos falar nas semanas seguintes do mesmo assunto. São 13 lições. Nós estamos na 7ª hoje, portanto faltam 6, falando do mesmo assunto. Salvação, libertação, e com seus vários títulos, seus vários tópicos, e nós vamos chegar lá. Então, esses homens estavam sendo recenseados para serem utilizados em alguma situação, eles pagariam um valor, pagariam um resgate. Por isso, uma taxa, um imposto, imposto, quer dizer, uma coisa que você é imposta a você é obrigado a pagar. Um tributo. Pelo direito de serem do Senhor. Então, pagavam esse direito. Com o tempo, a palavra, tanto no grego, litron, como no latim, redimo. Redimo é mais familiar, né? Passou a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre. Isso chegou até nós aqui no Brasil em pouco tempo. Pagava-se um preço, pagava-se um resgate pela redenção, a liberdade, pagava-se pela liberdade do cativo. Em Hebreus 11, 35, o termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento, que é sinônimo. Livramento, resgate, salvação, libertação e outros termos que não vêm agora à memória. Os heróis da fé preferiram não ser livrados, mas esta é a ideia: livramento mediante pagamento. Em Isaías 43, verso 3, por exemplo, Yahvé diz que deu partes da África a Ciro como resgate de Judá. Livrou a nação do cativeiro, dando-lhe outras nações. Nós não atentamos para isso quando nós lemos a Bíblia. Mas existe alguém que atentou para isso e está trazendo para nós. Lembramos do período que Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Eles foram libertos depois? Foram libertos, saíram de lá, sem revolta, sem briga. Mas por que eles tiveram essa liberdade? Porque Deus mandou que Ciro libertasse, oferecendo a ele outras nações. Não houve uma negociação, houve um resgate. Houve um resgate ali. O que diz a teologia?
Muita gente pensa que a teologia é algo complicado. E é para muita gente. Mas não é complicado para quem se aprofunda, para quem estuda, para quem medita. Não é. Mas parece, né? A teologia nos ajuda a entender as verdades de Deus. Olha, no estudo passado, eu cheguei a tocar nesse assunto falando que nós não conseguimos explicar Deus, nós não conseguimos entender Deus, nós não conseguimos estudar Deus, porque Deus é um ser infinito, muito superior, infinitamente superior, e nós, homens, seres humanos, não conseguimos explicar. Mas a teologia ajuda. Teologia ajuda, né? Então, nós vamos ficar com uma definição teológica de redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Aí, novamente, o termo que é usado por nós evangélicos, pelos estudiosos atuais, os evangélicos. Então, salvação. Livramento do pecado, perdão. Alguém pergunta, salvação de quê? Salvação de onde? Salvação por quê? Salvação do pecado. Justificação, que é outra palavra que nós usamos e vemos muito na Bíblia. Outra palavra, santificação. Você, eu, qualquer pessoa, vivia no pecado, ou vive no pecado. Um dia, você aceita a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que nos é oferecido pela graça. Uma vez que você aceita isso, você torna-se uma nova pessoa. Você torna-se uma pessoa regenerada. E você vai se santificando, você vai se fortalecendo no dia a dia. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Você saiu de um senhor, o pecado. Você sai de uma escravidão, você deixa de ser servo do pecado e vai ser servo de Deus. Você agora é um servo de Deus. Então, é o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Você pode ver isso aí no texto de João 8, 34 e 35. A pessoa encontra a sua liberdade em Cristo. João 8, 36. E é libertada para não mais ser escrava de ninguém. Gálatas 5, verso 1. Então, olha como a progressão vai se mostrando nesse plano de salvação. E é um plano de Deus para que a pessoa seja salva. Então, meus queridos, nós vemos o seguinte: o ser humano, o homem, mulher, o homem foi criado na condição em comunhão com Deus. O homem foi criado, olha os 3 estados do homem, do ser humano, meu, seu, de qualquer um. Primeiro, foi criado para viver em comunhão com Deus, mas se tornou pecador, desobedeceu. Pecador, o homem perdeu a comunhão com Deus, é o segundo estado dele, perdido, afastado pela desobediência, afastado de Deus.
Aí veio o plano da salvação, do resgate, da redenção, da justificação, e o homem, através desse plano, ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Não há outro caminho, não há outro jeito. Ele aceita. Aceitou? Agora, ele está justificado, resgatado e santificado por Cristo. Simples assim. Agora, o homem, este homem, eu, você, qualquer outro, vai ter uma luta diária para permanecer em Cristo. Por isso, existem as igrejas. As igrejas servem para nós mantermos esta chama, esta comunhão, este convívio uns com os outros, ajudando-nos uns aos outros. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma espécie de ajuda. Estou levando aquilo que eu recebi de alguém e estou transmitindo para quem alcançar essa live. Então nós estamos nos ajudando uns aos outros. E estamos fazendo isso porque nós somos uma igreja. Senão nós não estaríamos fazendo. Estaríamos na perdição. Estamos ainda com um bom tempo. Cristo o Redentor. Cristo Redentor. Dos muitos títulos de Cristo, este título, Redentor, sem dúvida, é um dos mais preciosos para o fiel. Ele nos redime, ele nos salva, ele nos livra, ele nos liberta e ele pagou o resgate por nós. Por isso, o título do comentário de hoje: o preço de um resgate. Não há necessidade de pagar um resgate? Sempre houve, em todas as situações que foram citadas. Nós éramos pecadores, estávamos sem direito à salvação. Foi o que nós lemos lá no verso 23 do capítulo 3 de Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no 24 ele diz que Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nós temos, pela graça, seremos salvos. Então, estamos num dos títulos de Jesus Cristo. Redentor. É um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento mostra como sendo o Redentor. Então vejamos o ensino de Cristo como Redentor. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos, não sendo mais nós escravos deles. Romanos 3, 23 e 24 que eu acabei de citar. Veja também, a propósito, Romanos 6, 16, 22. Me fala o mesmo assunto. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado. Nós éramos servos do pecado. Pecávamos por decisão própria, pecávamos involuntariamente, pecávamos em pensamento, pecávamos por omissão, pecávamos e pecávamos de todo jeito. Até que agora, em Cristo, somos novas criaturas. Somos pecadores perdoados, pecadores justificados. E precisamos honrar isso. Precisamos dar valor a isso. Não podemos deixar que isso desapareça. Éramos seus servos
servos do pecado. Romanos 7,14. Agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Ora, somos livres ou somos escravos? Somos livres do pecado, somos escravos de Cristo. Mas Jesus Cristo nunca nos tratou como escravos. Que a palavra servos na Bíblia nos coloca nas condições de servo de Jesus Cristo. Mas ele um dia declarou o seguinte: já não vos chamo mais servos, agora vos chamo de amigos. Então hoje nós somos amigos de Cristo. O termo servos, e da ideia de serviço, de servidor, e nós continuamos sendo servidores, precisamos servir a causa, nos torna mais amigos de Jesus Cristo. Ou se você não quiser entender isso dessa maneira, entenda que ainda que você não seja amigo, ele é nosso amigo. Ele deu a vida por nós, ele é nosso amigo. Então, não ficamos livres, dirá alguém. Não ficamos livres. Agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo. Dirá alguém: quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar. Nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos liberdade para não pecar, porque o pecado habitava em nós, o pecado dominava a nossa vida. Mas agora, nós estamos com Jesus Cristo, tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 é um texto muito conhecido também, muito clássico entre nós, os evangélicos. Existem alguns textos que as pessoas gostam, que as pessoas gravam, que as pessoas guardam, e são textos que falam mais forte ao nosso coração. E Romanos 12 é um desses. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. Deseja fazer. O crente de conversão autêntica, verdadeiro, ele não se contenta de ficar parado em casa, sem ler, sem estudar, sem orar e sem estar numa igreja trabalhando, fazendo alguma coisa. O crente de conversão autêntica, ele tem o desejo de fazer a vontade do Senhor. Atos 22, 8 a 10. A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária. Não há obrigatoriedade. E ela enche a nossa vida de significado. Nós gostamos de fazer isso. Nós temos prazer em estar na igreja e servir a Deus. Haverá alguém que tenha entrado em uma igreja por circunstâncias de interesse pessoal. Haverá alguém que está ali, mas que não é totalmente sincero. Haverá. Mas se há, nós esperamos que ele mude, que ele caia em si, de uma hora para outra, de repente, através de um estudo como esse, através de uma pregação no púlpito, através de uma pregação no rádio, através de uma pregação na televisão, através de uma situação provocada, de uma provação, através de um puxão de orelha de Deus. Esse elemento que não é sincero pode tornar-se sincero. Por isso que Jesus Cristo disse certa vez: vai crescer o joio no meio da lavoura, no meio do trigo. Deixa crescer.
deixa crescer. Um dia ele será arrancado e será tratado. Então, ou esse elemento vai ser arrancado de uma maneira, ou ele vai se converter de fato. É até bom que ele esteja na igreja. Não é sincero, mas está lá. Um dia ele vai despertar. É isso que eu creio. Né? O crente conhece a submissão ao pecado, então, era escravizante, mas o crente sincero, verdadeiro, honesto, ele faz com prazer, com alegria. Irmãos, a gente vê pessoas, pastores, diáconos, obreiros de um modo geral, pregando com tanta alegria, com tanta satisfação, viaja para longe. Pessoas cantando, pessoas louvando a Deus, com alegria, com satisfação, com sinceridade, com prazer. Pessoas que se ficarem sem fazer isso, até se sentem mal. E aí, nós vemos isso aí. Então, é voluntária, é prazerosa a submissão a Deus. O sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção, foi o resgate. É isso que nós estamos vendo hoje. Resgate. Foi a nossa redenção. Romanos 3:25. Não foi o pai que obrigou o filho, mas o filho se ofereceu a si mesmo e ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu de presente ao Pai. Eu estou aqui para pensar no seguinte, pensamento meu, de que Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo tiveram uma conferência, tiveram uma reunião. E Deus perguntou: precisamos salvar a humanidade. O que é que nós vamos fazer? E Jesus Cristo, como em Isaías 6, verso 8, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus Cristo então falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E se ofereceu para vir ao mundo. Nós vamos sacrificá-lo, você vai morrer. Antes dele morrer, antes dele se entregar, ele passou um período ensinando, doutrinando, esclarecendo, salvando, curando, libertando, ressuscitando pessoas. Então passou por aquele período, e naquele período ele estava se preparando, porque ele sabia que o dia do sacrifício seria um dia dolorosíssimo, seria muito difícil. E ele então tomou aquela liberdade, nos libertou através daquele sacrifício e nos entregou ao Pai. Em Apocalipse 5, 9 a 10, vejam, irmãos, que há muitos textos aqui para serem consultados. É o que está lá. O Filho não foi um curandeiro. Jesus Cristo não foi um curandeiro. Embora ele tenha realizado muitas curas, não foi um curandeiro. Desses curandeiros que nós conhecemos aí, nós vemos aí. Nem um pregador de autoajuda que falasse de prosperidade. Não foi. Nem sequer o revolucionário social. Também não foi. Mas alguém que se deu como resgate, preço, por nós. Marcos 10, 45. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza, a natureza de filho.
2 Pedro 1, verso 4. Ele nos tornou seus irmãos. Ora, irmãos, falamos agora há pouco em amigos, em servos, e agora irmãos, porque nos tornamos irmãos de Jesus Cristo, porque somos filhos de Deus como Ele. Segunda Pedro 1, verso 4. Ele nos tornou seus irmãos, na linguagem do autor de Hebreus, pois passamos a ser filhos do Pai. Hebreus 2, 11, 12. Tínhamos a natureza de Adão, natureza pecaminosa. Passamos a ter a natureza de Cristo. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Então, irmãos, queridos, amigos, vejam isso. Ao nos redimir, ao nos libertar, ao nos tornar irmãos, Jesus Cristo nos tornou participantes da ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele na glória. Também nós somos participantes da ressurreição e da ascensão e da glorificação de Cristo. Vai ver isso lá em Romanos 4, 25 e 8, 29 e 30. Isso significa que temos vida na vida de Cristo. E porque Ele ressuscitou, seremos ressuscitados. Confira 1 Coríntios 15, 20 e 22. E como Ele foi glorificado, nós também o seremos. Confira em João 3, 2. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. Vejam, irmãos, por isso, tudo que está dito aqui é que nós não podemos mais voltar ao pecado, não podemos negociar com o pecado, não podemos transigir com o pecado, porque nós não somos mais donos de nós. Como diz o apóstolo Paulo, não é mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E se for assim, não há lugar para o pecado. A estas duas últimas, nós receberemos no tempo apropriado. Jesus Cristo nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e a sua natureza glorificada. Essas duas, da ressurreição e da glorificação, nós receberemos no tempo apropriado, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Nós seremos glorificados com Ele, ressuscitados e glorificados. Isso tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedades do Pai. Dito isto, irmãos, chegamos ao final deste comentário de hoje. E o que eu espero, que eu sempre espero, é que os irmãos tenham bom proveito desta palestra. E continuo pedindo que os irmãos orem por mim, para que eu seja melhor aproveitado por Deus, que eu tenha mais disposição, que eu tenha mais condição, que eu tenha mais preparo. Orem. Eu coloco a minha vida nas mãos dos irmãos, para que orem por mim. E nós brevemente voltaremos aqui a falar novamente. Como eu disse no início, são 13 lições e nós estamos na 7ª hoje, então faltam ainda 6. Outros irmãos aparecerão para fazer isso aqui. Um dia que eu não puder, um dia que alguém tiver disposição, então, se não for eu, será um outro que fará tão bem quanto eu ou melhor que eu.
Muito obrigado, tenham uma boa noite.